Você corre atrás do sucesso, mas vive sentindo que algo está faltando. O problema não está na estratégia nem no momento certo. Está na sua falta de autoconhecimento, o suficiente para provocar uma verdadeira transformação. A maioria das pessoas passa a vida travada, não por preguiça, mas porque nunca fez as perguntas certas a si mesmas. Fale consigo mesmo. Pergunte em voz alta durante 3 dias seguidos. O que eu realmente quero? Por que continuo me sabotando? Do que estou com medo? A verdade é que, até desenvolver autopercepção, nada mudará. Você vai continuar no mesmo lugar, perseguindo os mesmos objetivos com a mesma frustração e confusão. Nos próximos momentos, você vai descobrir uma verdade que mudará a forma como conversa consigo mesmo, sem dúvidas ou hesitações, mas com clareza e visão. O poder do diálogo interno positivo começa assim. Desde o instante em que você abre os olhos pela manhã, você nunca está sozinho. Há um companheiro constante ao seu lado, invisível e poderoso, sua voz interior. Apesar de muitas vezes ignorada, essa voz é a principal responsável por construir o seu destino. Por isso, durante os próximos 3 dias, proponho um desafio. Molde conscientemente essa voz. Fale consigo com gentileza, coragem e uma fé inabalável. Se fizer isso, começará a compreender um dos maiores segredos do sucesso. A mente é ao mesmo tempo um jardim fértil e um campo de batalha perigoso. Os pensamentos que você planta criam raízes, florescem em hábitos e moldam a vida que você leva. Se sua voz interna semear dúvidas, medo e inferioridade, sua vida refletirá exatamente isso. Mas se ela alimentar sua alma com confiança, encorajamento e propósito, o mundo vai se ajustar a essa energia. Imagine sua voz interior como um mentor sábio e confiável. Alguém que vê não só quem você é, mas também tudo o que pode se tornar. Esse mentor não zomba das suas dificuldades, nem critica seus erros. Ele te levanta e diz: você já enfrentou tempestades antes, pode enfrentar essa também. Ele te lembra de que você nasceu com força, visão e propósito. Então, haja como tal. Em meus estudos sobre as pessoas mais bem-sucedidas da história, identifiquei uma característica em comum. Todas dominaram sua voz interior. Elas entenderam que o diálogo que mantemos conosco é infinitamente mais importante do que qualquer barulho externo. Antes de qualquer conquista, há uma crença. Antes de qualquer cume ser escalado, é preciso dizer: eu posso. Essa crença não é arrogância. É a confiança silenciosa e constante nas próprias capacidades. Todas as manhãs, fique diante do espelho e afirme: eu sou capaz, eu sou digno, eu sou imparável. Não sussurre. Declare isso com a força de quem fala a verdade. Porque é a verdade. Quando a dúvida aparecer, e ela vai aparecer, não a deixe se instalar. Enfrente-a com firmeza. Eu te ouço, mas não me curvo a você. Sou guiado pela força, não pelo medo. Existe uma lei invisível que rege o mundo. O que você repete a si mesmo, começa a aceitar. E aquilo que você aceita, começa a se tornar. Suas palavras não são meras frases, são os planos do seu futuro. Por 3 dias, trate sua voz interior como sagrada. Faça dela sua maior aliada. Se algo der errado, permita que ela fale sobre aprendizados, não sobre fracassos. Se você conquistar algo, que ela sussurre: isso é só o começo. Dê vida aos seus objetivos com palavras, coragem ao seu coração com afirmações e visão aos seus dias com propósito. Você vai perceber que o mundo não responde a quem você é, mas a quem você acredita ser. E quando essa crença estiver enraizada na verdade e reforçada pela repetição, nenhuma porta permanecerá fechada. Sua voz interior é a semente de todo sucesso, toda superação e toda transformação. Escolha bem o que ela diz. Alimente-a todos os dias. E observe, enquanto sua vida começa a refletir a grandeza que sempre existiu dentro de você.
Esclareça sua visão. Seus sonhos não são ilusões passageiras. Eles não são devaneios vazios ou ambições superficiais jogadas ao vento. Eles são o compasso da sua alma, apontando para o seu propósito. Dentro deles está o mapa do que você veio fazer, de quem nasceu para ser e da marca que está destinado a deixar. Durante os próximos 3 dias, separe um tempo para silenciar o barulho do cotidiano e voltar-se para dentro. Esse é um momento sagrado, o de definir, com absoluta clareza, a visão da sua vida. Comece se fazendo 3 perguntas simples, mas profundas. Para onde quero ir? O que desejo conquistar? Qual impacto quero deixar? Não responda apenas uma vez. Retorne a essas perguntas. Escreva suas respostas. Refine. Releia. Sua visão precisa ser nítida, porque a clareza é poder. Metas vagas geram resultados vagos. Mas quando seus objetivos são claros, firmes e detalhados, parece que o universo inteiro conspira a seu favor. Pegue um caderno, uma folha em branco, até o verso de um guardanapo, se for o caso, e escreva com paixão. Deixe que suas palavras fluam, não movidas pelo medo ou pela limitação, mas pelo desejo e pela coragem. Imagine seu futuro não como ele está, mas como ele pode ser. Descreva-o em detalhes, veja-o com nitidez, sinta-o com intensidade. Um objetivo escrito com paixão se torna mais do que um desejo, vira um contrato com seu eu do futuro. Grandes conquistas não nascem do acaso, mas de escolhas. Henry Ford não construiu um império apenas com esperança. Ele visualizava com clareza o que queria realizar. Viu a linha de montagem funcionando antes mesmo de existir. Imaginou homens comuns produzindo máquinas extraordinárias. E com foco e determinação, deu vida à sua visão. Isso não é um segredo reservado a poucos. É uma verdade universal. Aquilo em que você pensa com frequência começa a tomar forma. A mente, quando focada em um objetivo definido, torna-se um ímã que atrai pessoas, recursos e oportunidades. Mas, para isso, ela precisa de direção. E essa direção vem da clareza. A cada manhã, tire alguns minutos para visualizar seus objetivos como se já estivessem realizados. Veja o resultado, ouça as pessoas te parabenizando, sinta o sabor da conquista. Grave essas imagens profundamente no seu subconsciente, porque é ele quem comanda suas ações, mesmo quando sua mente consciente vacila. Quanto mais vividamente você imprime sua visão dentro de si, mais naturalmente vai agir em alinhamento com ela. E quando a dúvida surgir, e ela surgirá, volte aos seus objetivos escritos. Leia em voz alta. Relembre não apenas o que quer, mas por que quer. O propósito é o fogo que transforma visão em ação. Sem ele, o caminho esfria. Com ele, nenhuma montanha é alta demais. Leve esses 3 dias a sério. Trate-os como os primeiros parágrafos de um novo capítulo da sua história. Quanto mais clara a sua visão, mais forte será a força que te impulsiona. Você não está apenas sobrevivendo, está projetando. Você não está à deriva, está construindo. O mundo se curva diante de quem sabe o que quer. Clareza gera confiança, e confiança gera movimento. É assim que a grandeza começa, com uma mente focada em um objetivo digno e um espírito que se recusa a recuar. Não adie. Comece agora. Defina seu sonho, descreva sua visão, enraize seu propósito e veja sua vida começar a se curvar na direção do seu desejo. Cultive a resiliência. A vida é uma dança rítmica entre vitórias e quedas, avanços e pausas, conquistas e provações. Como as marés, ela ora te ergue com conquistas, ora te testa na correnteza da adversidade. Para prosperar nesse movimento constante, é preciso mais do que sorte ou talento. É necessário desenvolver resiliência. Resiliência não é apenas aguentar os momentos difíceis. É a capacidade treinada de se reerguer após cada queda, de extrair lições dos desafios e seguir adiante com o mesmo propósito.
Durante os próximos 3 dias, comprometa-se a transformar sua forma de pensar. Veja cada obstáculo não como um bloqueio, mas como uma ponte. Não como um castigo, mas como um preparo. Quando o mundo disser não, deixe isso alimentar sua determinação. Quando os planos desmoronarem, encare como um chamado à inovação, à adaptação, ao crescimento. Toda dificuldade carrega um presente oculto, uma lição que só é possível aprender na dificuldade, não na zona de conforto. As almas mais resilientes são aquelas que aprendem a desembrulhar a adversidade com curiosidade e coragem. Pense em Thomas Edison. Lembramos dele pela lâmpada, mas sua jornada até a invenção foi pavimentada com fracassos, milhares de experimentos sem sucesso. A cada tentativa, uma nova chance de desistir. Mas Edison não via falhas, via aprendizados. Quando questionado sobre seus erros, respondeu: "Não fracassei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Isso é resiliência em essência, uma fé inabalável na visão, apesar dos obstáculos. Sua vida nunca será isenta de dificuldades, nenhuma vida significativa é. Mas você pode se treinar para encarar os desafios com força, enxergá-los não como inimigos, mas como provas do seu crescimento. Quando algo der errado, respire fundo e reformule a situação. Diga a si mesmo: "Isso faz parte do meu treinamento, é assim que me torno inabalável." Fale consigo com firmeza, não com derrota. Cada obstáculo é uma chance de fortalecer seus músculos emocionais, sua resistência mental, sua base espiritual. Resiliência não é um dom de nascença. Ela é construída, praticada conscientemente. Toda vez que você decide se levantar em vez de ficar no chão, ela se fortalece. Toda vez que você se recusa a ser vencido pela decepção, ela se expande. Resiliência é o seu escudo contra o desânimo. Cultive-a com intenção. Visualize-se como um carvalho robusto. As tempestades podem dobrar seus galhos, mas nunca quebrar suas raízes. Por quê? Porque essas raízes são profundas, mergulhadas no propósito, na visão, na crença. Quando você está enraizado na sua missão, se torna inamovível. Não importa o quanto os ventos soprem. E lembre-se, a adversidade não diminui seu valor, ela o revela. Diamantes nascem sob pressão, o aço é forjado no fogo. E a grandeza é moldada pelas provações. Sua capacidade de se manter firme é o que separa os interessados dos verdadeiramente comprometidos. Não deseje uma vida sem dificuldades. Deseje a força para superá-las. Que cada desafio lapide o seu caráter, em vez de definir seus limites. O caminho até o sucesso nunca é uma linha reta, mas com a resiliência como companheira, cada desvio se torna parte do trajeto, cada atraso uma nova direção e cada falha um alicerce. Comece hoje. Escolha a resiliência. Viva-a, respire-a, incorpore-a e observe como o mundo começa a se adaptar ao seu espírito inabalável. Alimente uma crença inabalável em si mesmo. Acreditar em si não é um luxo, é uma necessidade. É o alicerce sobre o qual todos os grandes feitos se constroem. Sem essa crença, nenhum sonho floresce por completo, nenhuma montanha é verdadeiramente escalada. A fé em si é a centelha que acende a ambição, a raiz de onde toda grandeza brota. Nos próximos 3 dias, comprometa-se a cultivar essa crença não como uma emoção passageira, mas como uma convicção profunda e firme. Visualize-se como uma árvore plantada em solo fértil. As tempestades podem vir, os ventos podem soprar, mas suas raízes continuam firmes. Sua autoconfiança é essa raiz, aquilo que te mantém de pé mesmo nos dias mais sombrios. Esse tipo de crença não é barulhenta ou exibida. Ela é estável, tranquila, constante. Toda pessoa que realizou algo de valor duradouro não o fez na ausência da dúvida, mas apesar dela.
A diferença entre os comuns e os extraordinários está na decisão de seguir em frente, mesmo quando a incerteza sussurra. Os irmãos Wright foram ridicularizados, caíram inúmeras vezes, mas acreditavam no voo enquanto todos os outros viam apenas o peso da gravidade. Eleanor Roosevelt manteve sua postura e propósito, mesmo diante de críticas impiedosas. Essas pessoas não esperaram aprovação para acreditar, elas simplesmente decidiram que já era verdade. E você também deve fazer o mesmo. Comece cada manhã com uma afirmação poderosa. Sou mais forte e mais capaz do que imagino. Meu potencial é ilimitado. Não diga isso com timidez. Diga como quem anuncia uma verdade, porque é. Você tem talentos ainda não descobertos, forças ainda não testadas e habilidades que ultrapassam a sua visão atual. A mente, quando mergulhada na dúvida, se apega aos limites, a não ser que seja reeducada. E é esse o seu desafio agora, treinar seus pensamentos, banir o eu não posso e substituí-lo por eu vou. Vigie suas palavras internas. Não permita que medos antigos, falhas passadas ou opiniões alheias retirem de você o poder de decidir por si mesmo. Acreditar em si não é apenas pensar positivamente, é alinhar seu diálogo interno com o seu maior potencial. É falar consigo com a mesma confiança que teria ao incentivar alguém que você ama. É lembrar a si mesmo que não nasceu para se esconder, mas para brilhar. Durante esses 3 dias, crie rituais de fortalecimento dessa crença. Escreva suas afirmações. Diga-as em voz alta. Visualize momentos de vitória. Não pense em sucesso de forma vaga. Veja realizações específicas. Aquela apresentação feita com excelência, aquele projeto concluído, aquele sonho alcançado. Sinta isso no corpo, grave no coração. E quando os desafios aparecerem, porque eles virão, que eles sirvam de lembretes da sua força, não de teste do seu valor. Você não é definido pelas dificuldades, mas lapidado por elas. Cada obstáculo é uma oportunidade de reafirmar sua crença e dizer: nem isso vai me parar. Mude sua postura, caminhe com propósito, olhe nos olhos, fale com a serenidade de quem sabe aonde vai. É assim que a crença se manifesta, por meio de ações consistentes e da personificação da confiança. E mais, a crença é contagiante. Quando você acredita em si, outros sentem essa energia. As oportunidades te encontram, o apoio aparece, o movimento se forma ao seu redor. O mundo não recompensa a dúvida, ele responde à certeza. Quando você avança com fé inabalável, portas se abrem, caminhos surgem e o impossível começa a parecer inevitável. Comece hoje, alimente sua crença, proteja-a, cultive-a e saiba, você é capaz de muito mais do que tem permitido acreditar. Seu futuro não é uma incerteza, é uma declaração esperando ser feita. Declare agora e deixe que sua fé te leve adiante. Siga sua paixão com intensidade. A paixão é a corrente silenciosa que leva pessoas comuns a viverem vidas extraordinárias. É a chama interna que não se apaga com os desafios, o cansaço ou as dúvidas. Quando ela arde com força, se torna a fonte da sua energia, da sua criatividade e da sua resiliência. Durante os próximos 3 dias, volte sua atenção para dentro. Use esse tempo sagrado para descobrir ou reacender as paixões que fazem você se sentir mais vivo. Pergunte a si mesmo: o que desperta minha alma? Que atividade faz o tempo passar sem que eu perceba? O que me traz brilho aos olhos e propósito aos passos? Essas não são perguntas banais. Elas são setas apontando diretamente para a sua verdadeira vocação. Quem vive movido pela paixão caminha com poder. Não aquele que se impõe, mas aquele que atrai. A paixão tem magnetismo. Ela aproxima pessoas, oportunidades, ideias. É a grande diferença entre viver no piloto automático e viver com inspiração.
Michelangelo não passou dias e noites pintando o teto da Capela Sistina por obrigação. Ele foi guiado por algo muito mais profundo, um amor tão intenso pela arte, uma visão tão clara que descansar era menos importante do que criar. Esse é o poder da paixão. Ela impulsiona, eleva, sustenta. Não subestime o que acontece quando você se envolve de verdade com o que ama. O mundo ao seu redor começa a se transformar. Sua energia muda, sua voz ganha convicção, suas ações passam a ter direção. As pessoas percebem, as portas se abrem. Isso não é sorte, é a consequência natural da vibração da paixão. A paixão gera excelência, e a excelência atrai o sucesso. Se ainda não sabe qual é sua paixão, não se desespere. Descobrir faz parte do caminho. Experimente coisas novas. Reflita sobre o que já te deu alegria no passado. Volte aos interesses da infância. A paixão costuma deixar rastros nas horas em que você se perde no que está fazendo, nas ideias que te entusiasmam, nas criações que fluem sem esforço. Durante os próximos 3 dias, agende momentos para praticar algo que acenda seu espírito. Pode ser escrever, desenhar, ensinar, construir, resolver problemas, explorar a natureza, qualquer coisa que acione seu brilho interior. Faça isso não pelo resultado, mas pelo prazer de fazer. A paixão, quando expressa, se expande. Ela não consegue ficar contida. Quando você dá espaço e atenção a ela, ela cresce. Fale sobre o que ama, compartilhe com os outros. Entusiasmo é contagioso. Quando você fala com brilho nos olhos, se torna um farol. Sua energia atrai aliados, mentores e apoios. O que antes parecia difícil, agora flui com leveza. Deixe que a paixão guie suas decisões. Quando estiver diante de 2 opções, pergunte-se: qual delas me faz sentir mais vivo? Sucesso sem alegria é vazio. Mas quando o sucesso é construído sobre paixão, ele se torna duradouro, significativo e completo. Lembre-se, paixão não é uma emoção passageira, é uma chama constante. Nem sempre vai queimar intensamente, mas sempre estará lá, aquecendo você. Cuide dessa chama como se fosse sagrada. Proteja-a dos ventos, da dúvida e das águas da rotina. Alimente-a com atenção, intenção e ação. Você não nasceu para viver no automático, apenas marcando tarefas ou cumprindo expectativas. Você nasceu para criar, expressar, sentir profundamente e seguir o que te faz vibrar por dentro. Isso não é um luxo, é uma responsabilidade. O mundo precisa de mais pessoas vivas de verdade, cheias de propósito. Comece hoje. Descubra o que te move. Comprometa-se com isso. Expresse essa energia e confie. Ao fazer isso, você se alinha com a vida extraordinária que sua paixão sempre prometeu. Tome ações decisivas. Por mais grandiosos e inspiradores que sejam os seus sonhos, eles permanecerão como meras intenções se você não agir. Visão sem ação é como um navio sem vela, à deriva, sem direção. Se deseja realizar algo significativo, precisa transformar intenção em movimento. Durante os próximos 3 dias, desafie-se a dar passos reais, concretos, rumo aos seus objetivos. Não espere por amanhã, nem pela semana que vem. Comece agora. A ação é a ponte entre o que você imagina e o que você vive. É ela que transforma potencial em progresso. E aqui está uma verdade poderosa. Até mesmo uma ação imperfeita vale infinitamente mais do que a inação perfeita. Ficar esperando o momento ideal, o plano impecável ou a certeza absoluta só adia seu destino. Comece com o que tem, onde está, da forma que puder. A história celebra aqueles que agiram. Walt Disney não começou com grandes estúdios ou equipes gigantescas. Começou com rabiscos e uma crença firme em um ratinho. Seus primeiros passos foram simples, suas condições eram modestas, mas ele se moveu, criou, ousou. Enquanto outros apenas sonhavam, ele agiu.
Esse primeiro pequeno passo se tornou o início de um império criativo. Faça disso o seu modelo. Comece pequeno, mas comece. Um passo dado gera impulso. E impulso é o ingrediente mágico que transforma possibilidade em realidade. Cada ação alimenta a próxima, criando um efeito acumulativo que se fortalece com o tempo. Você não precisa dar saltos gigantescos, precisa apenas se comprometer com um movimento constante. Durante os próximos 3 dias, defina uma intenção clara por dia. Dê um passo prático em direção ao seu sonho. Faça aquela ligação. Escreva aquela página. Pesquise aquela ideia. Monte o esboço. Envie o e-mail. Inicie o processo. Qualquer ação, por menor que pareça, envia uma mensagem ao seu subconsciente. Estou levando isso a sério. E envia uma mensagem ao mundo. Estou em movimento. Não espere se sentir pronto. A confiança costuma vir depois da ação, não antes. Você vai se sentir mais seguro quanto mais se mover. O caminho se revela ao caminhar, não ao esperar. E lembre-se, os erros não são inimigos, são mestres. Cada tropeço ensina algo. Cada lição aprimora sua estratégia. Comprometa-se a ser alguém que faz, não apenas alguém que pensa. Ideias existem aos montes, mas a execução é rara. Os que se destacam não são os mais talentosos ou os mais conectados, mas os mais comprometidos com o movimento. Todas as noites reflita sobre o seu progresso. Pergunte a si mesmo: que ação eu tomei hoje que me aproximou do meu objetivo? Faça disso um ritual. Esse hábito de prestar contas a si mesmo reforça o comportamento. E o que é reforçado se repete. A repetição constrói resultados. A ação traz clareza. Quanto mais você faz, mais aprende. E quanto mais aprende, mais afiada se torna sua mira. Você pode ajustar a rota, pode adaptar seus métodos, mas continuará em frente. E esse movimento é tudo. Ele é o que separa quem apenas deseja de quem está, de fato, realizando. Cada história de sucesso começou com uma decisão, a de agir. Por trás de cada descoberta, cada inovação, cada grande conquista, houve alguém que escolheu começar. Alguém que não esperou aprovação, nem permissão. Apenas decidiu. Agora é a sua vez. Nestes 3 dias, faça da ação o seu mantra. Não complique, não paralise, mova-se. Um passo de cada vez. E à medida que o impulso crescer, crescerão também sua confiança, sua clareza e seus resultados. Comece hoje. Dê o primeiro passo. Deixe que ele te leve ao próximo. E logo, ao olhar para trás, você perceberá: a vida que você sonhou não é mais um desejo, é sua realidade.